Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, vamos para uma partida insana aqui entre o campeão mundial Magnus Carlsen e o Ariantari, partida que aconteceu no Norway Chess 2021. Partida pensada, galera, última rodada aqui que aconteceu, tá bom? Quem tá liderando o torneio, perguntaram, é o Richard Rapport, tá? Então o Richard Rapport aí liderando o torneio, o Magnus Carlsen indo muito bem também. Hoje no final do dia eu posto lá pra vocês como é que ficou a classificação, por enquanto, tá bom? Vamos dar uma olhada, pessoal, 120 minutos pra cada jogador, não tem acréscimo, só quando chegar no lance 40 aí começa a ganhar 10 segundos de acréscimo. Partida pensada da boa. Ariantari, o número 2 da Noruega, abre aqui a partida com o peão do rei E4 e o Magnus Carlsen responde com E5, o campeão mundial aí. Temos cavalo em F3, cavalo C6 e agora bispo B5, a abertura Ruy Lopes. A6, bispo A4, cavalo em F6 e aqui roque. Bispo E7, o Magnus Carlsen vai jogando a Ruy Lopes classicona aqui de negras, né? Não foi inventando moda, não foi jogar a Berlim, que a turma joga hoje em dia. Tá jogando a classicona, não tá inventando nada. Torre 1, B5 atacou o bispo, bispo B3 roque. E aqui C3, o Ariantari corajosamente convida aqui o ataque Marshall do Magnus Carlsen, né? Muita gente nessa posição aqui vai para um lance do tipo A4, vai para o anti-Marshall, vai evitando o ataque Marshall das negras, que é um ataque violento, mas o Ariantari convida aqui o ataque Marshall. E o Magnus Carlsen, ele fala, tudo bem, eu vou jogar o ataque Marshall, mas eu vou jogar a variante Carlsen do ataque Marshall. Primeiro ele joga aqui cavalo A5, o ataque Marshall padrão viria com D5 direto aqui, é um ataque muito forte, as pretas sacrificam um peão na abertura para conseguir um ataque muito forte aqui no ataque Marshall, né? É muito violento isso daqui, por exemplo, depois de E por D5, cavalo por D5, cavalo por E5, cavalo por E5, torre por E5, C6 primeiro defendendo o cavalo. As pretas entregam um peão nessa abertura, mas elas vão atacar violentamente. Por exemplo, aqui nada desenvolveu por enquanto. Depois de D4, viria bispo D6, torre 1, dama H4, G3, dama H3 com ameaça de bispo G4, bispo F3. É muito difícil jogar contra isso, né? E o Ariantari corajosamente convidou o Magnus Carlsen para fazer aqui o ataque Marshall. E o ataque Marshall, e o Magnus Carlsen primeiro faz aqui o lance cavalo A5, já uma variante bem rara. Magnus Carlsen em suas linhas raras, aí ele não entra no padrãozão. Bispo C2 e agora D5, ele vai pro ataque Marshall atrasado aqui, variante Carlsen. D4, agora o Ariantari complica tudo, ele poderia aceitar o Marshall, hein? Por exemplo, o peão toma, E4 seria uma possibilidade interessante aqui, entregando mais um peão. E depois de bispo por E4, cavalo por E4 e torre por E4, bispo B7, desenvolvendo e atacando o peão. Depois de um possível D3, bispo por D5, torre volta para E1 e C5. A gente teria uma posição onde as brancas teriam um peão a mais, mas as pretas têm o par de bispos. Segundo o Ivanchuk, é o Typical Marshall Compensation. Ele usa esse termo, ele fala compensação de ataque Marshall. Aqui as pretas têm um peão a menos, mas tem um par de bispos bastante ativos. Então a gente teria essa possibilidade. Seria uma posição com chances aí para os dois lados, bem interessante. Agora, as brancas têm que resolver o desenvolvimento, né? Então o Ariantari não vai para isso, não vai para essa linha do ataque Marshall variante Carlsen aí, e vai para o peão D4 aqui, e põe a loucura aí no centro. Temos D por E4, cavalo por E5, e aqui C5, Magnus Carlsen ataca o centro, bispo E3, bispo B7... E agora cavalo D2, Tari segue desenvolvendo. Torre C8, H3, parece que as coisas voltaram aqui à normalidade. Torre 8 e agora o Tari vem com cavalo G4, propondo algumas trocas. Cavalo D5, Magnus Carlsen evita as trocas. E agora aqui bispo por E4, capturando o peão central. Cavalo por E3, aqui C por D4, temos aqui C por D4. E bispo por E4 aqui na posição. Uma decisão interessante aqui do Magnus Carlsen, né? Porque bispo por E4, as brancas vão jogar cavalo por E4 e a dama fica defendendo agora o peão central. O jogador um pouco mais ansioso, que não fica confortável em jogar com peão a menos, poderia pensar em jogar a dama por D4 direto e recuperar o peão. Então o Magnus Carlsen, o interessante dessa posição é que o Magnus Carlsen pode recuperar o peão. E agora, imediatamente, dama por D4, o bispo aqui está protegido pelo cavalo. Ele poderia fazer isso agora e ele decide não fazer. Por quê? Vamos tentar explicar que pra mim esse é um momento mágico, esse é um momento que mostra quem é Magnus Carlsen e o que ele faz nos tabuleiros. O jogador faz dama por D4 aqui, o que acontece? Uma infinidade de trocas. Por exemplo, o cavalo F5 atacaria a dama e o bispo.
dama em F6, cavalo por E7 seria uma possibilidade, torre por E7, bispo por B7, guardando peças na caixa, torre aqui em C1, guardaria tudo, e o que a gente teria? Um final, prestem atenção nessa posição, um final, 2 peões para as brancas na ala da dama, 2 peões para as pretas na ala da dama, 3 na ala do rei, 3 na ala do rei, tudo muito simétrico, tudo muito equilibrado. O que o Magnus Carlsen faz para evitar isso? Ele quer vencer, então ele não pode criar uma situação, apesar de que esse final aqui estando equilibrado, acho que o Magnus Carlsen ia ganhar do mesmo jeito, né? Mas aqui, ele faz o seguinte, galera, ele não, olha que assustador isso, ele não recupera o peão, e ele cria desequilíbrio aqui, com bispo por E4 seguiu na partida, cavalo por E4 e agora bispo B4, atacando aqui o cavalo, atacando aqui a torre, o cavalo volta para C3 e agora o Carlsen vem com torre por C3, B por C3, bispo por C3, fantástico, vai ficar igual a questão material, torre A2, foi jogado torre E2, perdão, bispo por A1, dama por A1, você fala, puxa, legal, também sobrou uma dama, uma torre e um cavalo para cada um. A diferença, galera, a diferença fundamental é que as pretas têm 2 peões contra 1 na ala da dama, as brancas têm um peão passado aqui no centro, isolado também, diga-se de passagem. Então o que aconteceu? Gerou desequilíbrio na estrutura de peões. Isso é fundamental, o Magnus Carlsen precisa criar desequilíbrio para buscar a vitória. Isso explica por que ele escolheu essa variante, né? Ele quer um pequeno desequilíbrio na posição, uma assimetria. Bora lá ver como é que continua aqui. Cavalo C4 foi jogado agora pelo Magnus Carlsen. Temos aqui dama em E1 e agora cavalo vem para D6. Cavalo D5 foi jogado, propondo mais trocas, torre por E2, dama por E2 e esse final agora aqui. Vamos ver, rei F8, cavalo vai para E3, G6. Temos aqui dama em F3, rei G7. Dama D5, dama em F6, sempre protegendo o cavalo, sempre de olho aqui em D4, também pressionando em F2, A3 foi jogado dama em E6, propondo trocas, e esse final aqui é difícil da pessoa querer trocar, né? Por exemplo, não foi jogado dama por E6, depois de F por E6, o peão fica confrontando aqui o peão passado, o que não é mais um peão passado agora, né? Então aqui o rei tá na ala da maioria, e sobraria uma maioria de 2 contra 1 na ala da dama, é perigoso, dá pra segurar? Computador contra computador acho que segura, mas entre seres humanos é complicado. Então o Tari aqui joga dama C5 e agora cavalo E4. Ataca a dama, ataca em F2. Temos aqui dama C2 e H5. O Magnus Carlsen sempre tenta passar a vez com algum lance que ganha espaço e tudo mais. Vai esperando o erro do adversário. Dama D3, cavalo volta para D6. Sempre controlando aqui, olha, o cavalo agora aqui está completamente controlado. Dama D2 foi jogada e agora dama em F6. Mais uma vez com pressão aqui na posição. Cavalo D5 atacando a dama, cavalo C4 contra-atacando e aqui dama C3. A dama do Carlsen está atacada. Dama D6 atacando o cavalo, cavalo B4 e agora A5. Magnus Carlsen vai avançando com a maioria. Cavalo C2 e agora A4. Um lance muito interessante, porque ele vai permitir em certos tipos de finais, esse peão já fica avançado. Imagina que trocou as damas e trocou os cavalos. As pretas têm um final ganho, porque esse peão já passa. Você sacrifica o peão de B, passa o peão de A. Então é uma configuração perigosa. A partida seguiu com dama D3 e agora H4 aqui pelo Magnus Carlsen, né? Dama D3 é um lance que foi criticado aqui na posição. Talvez as brancas pudessem jogar algum outro lance aqui, talvez um G3 ou H4. Dama D3 foi jogada H4 e agora D5 aqui, já avançando com o peão. Temos dama em E5 e cavalo E3, outro lance, esse sim muito criticado. Aqui talvez primeiro segurar a primeira horizontal aqui fosse uma possibilidade. Talvez fosse uma possibilidade interessante primeiro segurar essa primeira horizontal e depois jogar o cavalo para alguma outra casa. Por exemplo, depois de rei F8 jogar um cavalo B4. Depois de um rei E8, por exemplo, seguir com dama G4, tá caindo em F2, dama E1 seguido de dama por F2, mas as brancas teriam um contra-jogo, a gente teria uma posição interessante. Talvez o Tari conseguisse alguma coisa aí, buscar um empate numa linha como essa. Mas depois aqui de cavalo E3, chegou a vez do Magnus Carlsen. Dama em A1, cheque, rei H2. E agora dama em E5, cheque, rei G1. Cavalo por E3, F por E3. E aqui o lance que o Magnus Carlsen preparou. Não é brincadeira esse final aqui. Não é brincadeira o entendimento de xadrez do Magnus Carlsen. Você olha essa posição, você fala, ué, tá empatado, não tá? Não tá.
B4 aqui, galera, exclama duas. Magnus Carlsen foi para aquela manobra do avanço do peão no meio do jogo, com dama no tabuleiro. A partida seguiu agora com D6 aqui. Qual que é o ponto todo? Se capturasse por B4, estaria vindo dama em A1 seguido de A3 e esse peão chega antes, né? Chega antes. Por exemplo, o D6 aqui, tentando correr com o peão. Dama E5 cheque seria uma possibilidade, rei G1 A2 e as pretas chegam antes. Por isso que na partida aqui o Ariantari não pode perder esse tempo, ele segue imediatamente com D6 avançando com o peão. Dama em A1 chegou de qualquer maneira, rei F2, B por A3. D7 avançando com o peão, o que é isso? Dama em F6, cheque primeiro, dando a casa aqui pro peão promover, rei E2 e agora A2, D8 promovendo pra dama, o Tari tem duas damas, não tem problema, o Magnus Carlsen troca dele e traz outra de volta. Aqui A1 promovendo pra dama e além de tudo ele tem um peão passado. A partida seguiu com dama por H4 e depois de A3 simplesmente aqui pelo Magnus Carlsen. Que é isso? Como joga? Como fez diferença essa maioria de peões de 2 contra 1? A estratégia do Magnus Carlsen. Ariantari nessa posição abandona aqui a partida. Que vitória espetacular aqui do Magnus Carlsen. Galera, a chave toda tá lá, né? Naquela posição onde ele evita recuperar o peão. Vai para outra linha, cria a assimetria, maioria de 2 contra 1 na ala da dama e muita técnica, muita técnica para ir colocando o Ariantari, um grande mestre muito forte nas cordas aqui do jeito que ele colocou, né? E aqui abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui realmente, o que você vai fazer aqui, né? Peão passado, acabou, né? Não tem nem o que falar, não tem nem o que falar. Muito bem, vamos dar uma olhada no relatório, que o relatório é assustador. E antes aqui eu queria colocar para vocês que a gente tem mais alguns dias aí para se inscrever para o curso de Caro-Kann com o grande mestre André Diamante, tá bom? 8 aulas aí ao vivo, as aulas ficam gravadas, você tem acesso vitalício a esse conteúdo. E além de tudo, a Academia Xadrez Brasil tá dando aí 3 meses de plano premium cortesia, tá bom? Para quem se inscrever, mais detalhes aí na descrição do vídeo. E agora, preparem-se, o gráfico é assustador. Magnus Carlsen, 99,5% de precisão na partida pensada aqui contra o Ariantari. Não tem pra ninguém, né, pessoal? Aí não dá pra ninguém. E aqui, 96,6% de precisão. O Ariantari um super jogador, né? Uma alta precisão. Mas olha a diferença da qualidade aqui, ó. 39 dos lances do Carlsen foram os melhores. 3 lances excelentes, um bom, 8 lances de livro. O Tari foi um pouco menos, né? 28 foram, mas ainda assim é um monstro, né? 9 lances excelentes, 2 imprecisões e uma gafe já no final ali, já sendo esmagado. Jogou aquele lance cavalo E3 e foi para uma derrota forçada, né? Talvez ali o dama D1 que a gente comentou pudesse segurar um pouco mais, né? É no detalhe que a coisa acontece. Magnus Carlsen monstruoso, é ele que vai defender o título de campeão mundial aí no final do ano contra Jan Nepomniachtchi. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.